Você gasta dinheiro com coisas desnecessárias ou tem o dinheiro parado, sem rentabilidade? Então pegue o seu cuscuz. Jogue 3 colheres de sopa de óleo, meio tomate picado, 3 dentes de alho amassados, meia cebola picada, meio pimentão picado, 50 gramas de ervilha, 50 gramas de milho, 2 latas de sardinha, mas não de qualquer lugar. Tem que ser da região de Zurique, Suíça, porque o ato de hoje é como economizar. Este é o 4º vídeo baseado no livro As Leis do Triunfo e hoje vamos focar na 4ª lição, o hábito da economia. Qualquer pessoa sabe da importância de economizar, da importância de criar o hábito de economizar, mas infelizmente isso não é muito discutido e não é ensinado. Então não adianta a gente falar que é importante economizar sem ensinar como economizar. Assim como a maioria das coisas importantes em nossas vidas, a economia ela deve ser construída como um hábito. A maior parte das pessoas atravessam boa parte da vida ou até toda a vida sem consciência dos próprios hábitos, sem fazer uma análise detalhada dos próprios hábitos. A maioria das vezes as pessoas têm hábitos que estão prejudicando e afastando dos próprios objetivos. Como vimos há alguns vídeos atrás, a base para que isso aconteça é ter um objetivo principal definido. A partir do momento que você tem um objetivo principal definido, fica muito mais fácil você determinar metas e os hábitos corretos que irão ser aplicados para te aproximar cada dia mais dos seus objetivos e das suas metas. À medida que você tem planejado todos os seus custos mensais, o seu custo de vida, fica muito mais fácil você ter noção do que é desperdício e de como economizar da melhor forma possível. Dessa forma você terá mais facilmente uma economia mensal que poderá ser aplicada e investida em aportes mensais que serão multiplicados ao longo dos tempos. Com essa consciência estabelecida, você vai se aproximar cada vez mais dos seus objetivos e à medida que o seu salário vai crescendo, a sua economia e seus investimentos vão crescendo junto com os salários. Ao contrário da maioria das pessoas que, quando o salário cresce, os gastos crescem junto com os salários. Uma outra coisa muito importante é que as coisas iguais se atraem, coisas diferentes se repelem. Isso é uma lei que é aplicada e é facilmente observável por qualquer um de nós. Então, se você está começando a virar chave para a mentalidade da economia e a mentalidade de investimentos, você precisa se espelhar, focar, estar no meio de pessoas que têm essa mesma mentalidade. Estude todos os dias, converse todos os dias com pessoas que têm mentalidade de economia, mentalidade de investimentos e pessoas que fazem o próprio dinheiro trabalhar para elas enquanto elas dormem. Estar cercado de pessoas que têm esse tipo de mentalidade fará você prosperar mais facilmente, porque ideias serão trocadas e nós somos como imãs, né? Acabamos atraindo as pessoas que têm o mesmo padrão de vibração, o mesmo padrão mental. Sabendo disso, é importante também lembrar que o contrário age da mesma forma. A gente nunca deve pensar naquilo que não quer que aconteça, e sim pensar nas coisas que você quer que aconteça. Então evite falar coisas negativas, pensar em coisas negativas, porque somente em comentar você já está atraindo. Se por exemplo eu falar, não pense num barco, o que veio na sua mente? Um outro ponto muito importante para quem tem a mente voltada para a economia e para multiplicar a renda é que existe 2 tipos de dívidas. Existem aquelas dívidas que são aplicadas em bens passivos, que irão gerar mais despesas, e existem as dívidas que são focadas em ativos, que irão trazer riqueza. Então uma pessoa que tem uma mente voltada para a prosperidade, ela irá se endividar com uma máquina, com equipamento, com software que irá aumentar a produtividade e consequentemente irá aumentar a sua prosperidade. Então, sabendo que a nossa mente funciona com rotinas, a gente deve naturalmente eliminar aquele hábito de gastar e substituir pelo prazer do hábito em economizar, o hábito em investir e multiplicar a renda. Os hábitos eles funcionam da seguinte forma: temos um gatilho. O gatilho é algo que irá iniciar ou impulsionar a sua ação. Temos a ação e a recompensa. Então, geralmente as pessoas elas têm prazer em gastar, em comprar. É um prazer curto, aquilo vira um ciclo vicioso e o cérebro logo vai querer mais daquela experiência. Então ela acaba viciando em comprar coisas muitas vezes desnecessárias.
Então é claro que podemos substituir esse hábito de gastar pelo hábito de investir. Então você irá naturalmente economizar parte da sua receita e irá investir. À medida que você vai vendo aquele investimento trazendo retorno, aquilo vai lhe trazer prazer, uma sensação de prazer por ver o seu dinheiro se multiplicar mês após mês. Muitas pessoas que estão começando a investir, muitas vezes têm dificuldade em ter disciplina em investir todo mês. Então você pode colocar como hábito, assim que receber o seu salário, você vai pegar parte dele e já vai comprometer com o seu investimento. Seus 10, 15, 20%, o quanto você puder. Se você não fizer isso, você vai acabar, muito provavelmente, gastando com coisas fúteis ao longo do mês. E quando chegar no fim do mês, você não terá mais aquele aporte mensal que deveria ser aplicado em algo que traria retorno a curto, médio ou longo prazo. Tendo consciência disso, um ponto muito importante para qualquer investidor é criar uma espécie de reserva. Essa reserva vai suprir qualquer necessidade, ela pode ser utilizada também para comprar investimentos em momentos oportunos e também lhe trará uma confiança maior. Você sempre tem consciência que você tem uma reserva caso seja necessário. Qual a maior dificuldade dos tempos atuais? As pessoas elas estão repletas de distrações nas ruas, na TV, nos mainstreams. Então as pessoas elas se distraem muito facilmente e elas acabam focando meio que de forma inconsciente em entretenimento. As pessoas gastam tempo de forma excessiva com entretenimento. O problema é que entretenimento não vai aproximar as pessoas dos objetivos dela. Na verdade, o seu tempo está indo pelo ralo. Eu não estou dizendo com isso que as pessoas não devem se entreter, mas o problema é o excesso de entretenimento. Quando vamos para as principais plataformas de mídias sociais, a gente vê que o conteúdo que é consumido pelos brasileiros é excessivamente focado em entretenimento, sendo que hoje em plataformas como o YouTube e Instagram, a gente tem muitas pessoas contribuindo com conteúdo muito valioso e esses conteúdos são muito ignorados pelo público geral. A quantidade fácil de entretenimento e o excesso de informação acabou fazendo com que as pessoas tenham uma vida rasa. Elas não se aprofundam nas coisas, elas não se aprofundam nos assuntos que realmente vão fazer elas crescerem pessoalmente, crescerem individualmente, e a gente precisa começar a ter consciência disso. Nós construímos uma mente mais forte, mais saudável, através de informações úteis. As informações que consumimos, elas programam a nossa mente subconsciente constantemente. Agora pensa na maior parte das informações que estão sendo consumidas neste exato momento. São informações fúteis, prontas e focadas no mero entretenimento. Enquanto tem pessoas que investem um tempo estudando diariamente para pegar esse conhecimento e continuar crescendo pessoalmente. E essas pessoas naturalmente são as que fazem a diferença, são pessoas que alcançam um triunfo. Essas pessoas estão dispostas a fazer um sacrifício maior na fase mais jovem da vida, sabendo que lá na frente irão colher os frutos desse sacrifício. Enquanto a maior parte das pessoas elas têm um pensamento imediatista, elas não conseguem ter um planejamento para o futuro e elas só pensam no momento atual. E quando chegam numa idade mais avançada, elas vão ficar preocupadas se a aposentadoria vai dar para comprar todos os medicamentos. Então, quanto antes começar, mais fácil será você alcançar a sua liberdade financeira. Aqui no canal temos uma playlist que fala apenas de educação financeira e lá eu trago vários conteúdos sobre renda fixa, renda variável. Além disso, temos ainda o curso Mente Poderosa, que oferece um módulo exclusivo de educação financeira, onde eu abro a tela da minha corretora de investimentos e eu mostro como eu faço aplicações tanto no Tesouro Direto quanto em renda variável, enfim. Espero que você esteja pensando em desenvolver o seu planejamento financeiro, que você tenha economias e que aplique todos os meses para que você alcance a sua liberdade financeira. Um grande beijo no coração. Até a próxima. Valeu!